Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Então pessoal, nessa aula nós vamos falar dos espaços linha e coluna de uma matriz e ver aí algumas aplicações, algumas propriedades que eles têm, porque depois eles serão muito úteis aí no estudo das transformações lineares. Então vamos lá, olha, o que é um espaço linha? Bom, o espaço linha nada mais é do que o subespaço gerado pelos vetores linha de uma matriz. A gente já viu o que é o subespaço gerado, né? Então, por definição, é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores linha de uma matriz. Esse é o espaço linha da matriz A. E o espaço coluna da matriz A, o que é? Bom, mesma coisa, né? Analogamente, é o subespaço gerado pelos vetores coluna da matriz A, ou seja, é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores coluna de A. Bom, com isso, a gente já viu aí o que é um subespaço, o que é um subespaço gerado por vetores, inclusive já aprendeu a retirar uma base aí de um conjunto de vetores. Então essas coisas aí a gente já aprendeu na aula passada. O que a gente vai ver agora são algumas propriedades desses espaços linhas a partir do escalonamento de matrizes. Bom, o que diz essa proposição? E ela é super importante aí também para a gente lidar com vetores e subespaços, não só para matrizes. Que é o seguinte, olha, essa proposição diz que se você me der duas matrizes equivalentes por linhas, ou seja, se eu conseguir escalonar uma matriz para obter a outra, e as colunas de A são denominadas A1 até AN, as colunas de B são denominadas B1 até Bn, então as seguintes afirmações são verdadeiras. As colunas BJ1, por que BJ1? Ele está escolhendo K índices de qualquer jeito, né? Você vai lá e escolhe K índices, K colunas qualquer de B. Nessas mesmas posições, as colunas de A também são LI. Se as colunas de B em certas posições forem LIs, as colunas de A em certas posições são LIs. Bom, isso já tem uma consequência importantíssima, que é o seguinte, olha, você quer encontrar uma base para um conjunto de vetores, né, retirar uma base de um conjunto de vetores, como é que você faz? Você escalona e pega as colunas correspondentes na matriz original, aquelas que têm pivô na matriz escalonada reduzida. Por quê? Ou na forma escalonada, né? Por quê? Porque na forma escalonada, aquelas colunas que têm pivôs são as colunas LIs, na forma escalonada. E aqui está dizendo que as colunas LIs da forma escalonada, os seus correspondentes na matriz original também são colunas LIs. É o que está dizendo o item A aqui. A gente vai justificar essa informação. O item B diz o seguinte, olha, se um vetor for combinação linear de A, dessas colunas, né, escolhidas aqui, então o BK correspondente lá na matriz B vai ser a mesma combinação linear, né, os mesmos coeficientes na matriz B, na mesma posição, percebe? E com os mesmos coeficientes, olha, com os mesmos coeficientes. Então isso aqui é muito legal, né? Fazer uma explicação aqui melhor. É assim, ó, você tem aqui uma matriz A. Você tem aqui uma matriz A. Aí você escalonou, tem aqui uma matriz R, né? Aí aqui, depois de escalonada, a forma escalonada reduzida, você viu aqui, não precisa nem ser a forma escalonada, né? Você escalonou e percebeu aqui, coluna 10 de A também é a coluna 1 de A, menos duas vezes a coluna 3 de A, mais a coluna 5 de A. Então veja, isso aqui é muito legal, né? Que você coloca os vetores na coluna, escalona, a forma escalonada é fácil de ver quem é a combinação linear de quem. Isso você tem então na forma original, né? Qual vetor coluna que é a combinação linear de quem. Então isso é uma baita proposição. A última afirmação é o subespaço gerado pelas linhas de A é igual ao subespaço gerado pelas linhas de B. Bom, isso aqui é simples, né? Isso aqui ele está dizendo que o espaço linha de A, né, é o espaço linha de B.
Mas isso é fácil de ver porque eu já até expliquei isso, né? Porque cada operação elementar, na verdade, é uma combinação linear de linhas. Então, como você faz combinação linear das linhas e não multiplica linha por zero, né? Não elimina linha, então o espaço gerado não é alterado. Bom, por que essas coisas são verdade? Dizer que esses vetores bj1 até bjk, esse conjunto ou esses vetores são Li, é o mesmo que dizer que qualquer combinação linear desse aqui dando zero implica que essa combinação é nula, ou seja, a única combinação linear desses vetores dando o vetor nulo é a combinação linear nula. E a gente quer mostrar que isso implica que uma combinação linear dos A's aqui também, né? Das linhas de A, que dá o vetor nulo, também tem que ser a combinação linear nula. Então, vou pegar aqui uma x1, aj1, uma combinação qualquer. Vou olhar para esse sistema aqui, ó. Eu quero mostrar que os xi são todos iguais a zero, ou seja, a única combinação linear dos AKs é zero. Bom, mas veja, que como a matriz B ela é equivalente por linhas a A, significa que eu aplicando operações elementares aqui em A, eu obtenho a B. Isso significa que existe uma matriz aqui, né, invertível, M, tal que MA é igual a B. Então, o que eu vou fazer é aplicar o M aqui dos dois lados, ó. Essa M aqui vai ficar assim, ó, x1 M AJ1 mais xk M, a matriz M, AJK igual a M vezes zero, que também é zero. Bom, mas aí o que vai acontecer com isso então? Vai acontecer que, como o M vezes A é B, o M vezes o AJ1, quer dizer, o M vezes qualquer coluna, vai dar aquela coluna correspondente lá em B, né? Vai ficar assim, ó, x1 bj1 mais xk bjk, isso aqui é igual a zero. Bom, mas a única combinação linear dos B's que dá zero é a combinação linear nula. Por quê? Porque, por hipótese, os BJI são LIs. Então, você vai ter assim, ó, o x1 é igual a x2, que é igual a xk, que é igual a zero. E isso aqui implica que os AJ1, AJ2, AJK, esses vetores são LI. E aí é claro, né? Como a matriz M é invertível, você pode fazer também a volta do mesmo jeito, né? Você pode multiplicar aqui por M a menos 1, vai dar M a menos 1 BJ igual a AJ, e supondo que os AJ são LIs, você tenta provar que os BJ também são, usando a mesma estratégia. Então é por isso que tem aqui o se somente se. Beleza. Bom, o item B... Então veja, o que esse item A me diz? Olha, o item A me diz o seguinte: se eu quiser encontrar os vetores que são LIs, retirar, né, vetores LIs de um conjunto, o que eu faço? Coloco esses vetores todos nas colunas de uma matriz, escalono, até obter a forma escalonada reduzida. As colunas que têm pivô na forma escalonada reduzida, os índices, né, dessas colunas correspondem às colunas originais que são LIs na matriz original. É isso que essa proposição A está dizendo, a gente acabou de justificar. Bom, o que diz aí a proposição B? Se uma linha, se uma coluna for combinação linear das outras, o AJ1 mais uma combinação linear dessas linhas LIs aí, o mesmo ocorre com a coluna correspondente BK. É o que eu falei aqui, ó. Se a coluna 10 for combinação linear da coluna 1 com a coluna 3 com a coluna 5, na matriz original a coluna 10 também é combinação linear da coluna 3 com a
Dá 1 com a 3 com a 5 e com os mesmos coeficientes. Ó. 1, menos 2, 1 e 1. Isso é o que está dizendo esse teorema. Eu só estou traduzindo aí num exemplo, né? Bom, então como é que a gente justifica isso? Ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar o M aqui nessa coluna. E o que vai acontecer é que isso vai ficar AJ1 M de AJ1 mais alfa JK M vezes AJK. Bom, mas o que é M de AK? Quando você aplica uma matriz numa coluna, isso vai dar justamente a coluna K desse produto, né? A coluna K de M vezes A. E a coluna K de M vezes A é BK. Por quê? Porque M vezes A é justamente B, né? Então BK vai ser alfa J1. A coluna J1 é um índice, né? Qualquer, sei lá, 2, 3. A coluna J1 do M vezes A é justamente o BJ1. Mais alfa JM, a JM não, JK, BJK. Então isso aqui mostra pra gente o que a gente queria, olha. E é se somente se, de novo, eu posso usar a inversa da M aqui e fazer a mesma coisa. Se vale isso, aí eu aplico a inversa da M e obtenho isso. Então, se uma coluna de A é combinação linear de outras, qualquer matriz equivalente por linhas dela, a coluna correspondente vai ser combinação linear das colunas correspondentes com os mesmos coeficientes. Isso aqui também é super importante. Agora nós vamos falar sobre um teorema super importante aí do curso de álgebra linear, chamado teorema do posto, né, e que diz o seguinte, que a dimensão do espaço linha de uma matriz é igual à dimensão do espaço coluna de uma matriz, qualquer que seja ela. A gente já viu o que é espaço linha, já viu o que é espaço coluna, já viu o que é base de subespaço, já viu o que é dimensão, né, que é o número de vetores de uma base do subespaço, então essa é a dimensão do subespaço. E esse teorema diz que o número de vetores de uma base do espaço linha é igual ao número de vetores de uma base do espaço coluna em qualquer matriz. A matriz pode ser 10 por 50. O número de colunas LIs é igual, né, o número máximo, né, de colunas LIs, ou o número de colunas LIs que geram o espaço coluna é igual ao número de linhas LIs que geram o espaço linha. Ou seja, a matriz é 10 por 50, ela tem no máximo 10 colunas LIs. Não importa, é o tamanho. Bom, então, por que isso é verdade, né? A gente já até viu por que isso é verdade, a proposição anterior mostra já por que isso é verdade. Porque é o seguinte, olha, se a matriz A é escalonada, a forma reduzida dela é R, o que a proposição anterior nos diz? Bom, nos diz duas coisas muito importantes, que o espaço linha de A é igual ao espaço linha de R. E aí é o espaço mesmo. Quer dizer, significa que qualquer linha de A é combinação linear das linhas de R. E vice-versa. Eu posso obter qualquer linha de R como combinação linear das linhas de A. Como as linhas de R, como a R é na forma escalonada reduzida, na forma escalonada reduzida, todas as linhas não nulas já são LIs. Por quê? Bom, simplesmente porque todas as linhas não nulas têm pivô como primeiro elemento da linha e abaixo dela é tudo zero e acima também. Então, para você obter aquela linha ali, você precisa daquele elemento pivô para obter um número diferente de zero, porque abaixo e acima é tudo zero. Então, isso significa dizer o seguinte, olha, que o número máximo de linhas LIs de A é o número de linhas LIs de R, que é o número de pivôs da matriz R. E o mesmo acontece com as colunas, porque as colunas LIs de R são as colunas que têm pivô, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. As colunas LIs de R são as colunas que têm pivô. Mas a gente viu na proposição anterior que as colunas correspondentes em A são colunas LIs. Então, se eu quiser saber quais são as colunas LIs de A que geram o mesmo espaço, e a gente acabou de ver isso aí,
que eu preciso? Eu escalono A até obter a forma escalonada reduzida. Não precisa nem chegar à forma escalonada reduzida, mas que eu só preciso saber quais são as colunas que tem pivô. As colunas correspondentes em A são as colunas que formam uma base do espaço coluna de A. Isso é o que diz a proposição anterior, né? A gente acabou de ver isso. Bom, então esse teorema ele fica justificado basicamente, ele é chamado de teorema do posto, tem até o nome, né? É um teorema super importante, mas ele é consequência da proposição anterior. Teorema do posto. Ele é o teorema do posto porque diz que o posto linha, o que é o posto linha? É a dimensão do espaço linha é igual ao posto coluna. O que é o posto coluna? Dimensão do espaço coluna. Então, esse é um baita teorema, a gente vai usar ele bastante aí, né? Esse é um teorema muito importante. Eu vou ilustrar ele aqui agora num exemplo. Imagine que a gente tem essa matriz A. Aí, bom, eu escalono essa matriz, obtenho essa matriz na forma escalonada reduzida. Vamos olhar aqui para as colunas dessa matriz R. Quais são as colunas LIs? Bom, as colunas LIs são as colunas que tem pivô, né? Tem pivô aqui nessa coluna, tem pivô nessa coluna, a coluna R1 e R3. As outras colunas não são LIs, elas são combinação linear dessas duas. Olha para cá. Essa coluna aqui, ó, a coluna 2 é 2 vezes a coluna 1. Mais 0 vezes a coluna 3, ou seja, ela é combinação linear dessas duas. A coluna 4, de cara a gente obtém quem é a coluna 4. Ó, eu quero que a primeira coordenada seja 3, então é 3 vezes R1, mais 2 vezes R3. E a coluna 1? Bom, a coluna 1 é 1 vezes ela, mais 0 vezes R3, também é combinação linear das duas. E a coluna 3 também é 0 vezes R1, mais 1 vezes R3. Então, todas as colunas de R são combinação linear dessas duas. E essas duas são LIs, obviamente, que são vetores canônicos, né? Colunas formam uma base para o espaço coluna de R. Bom, formam uma base essas duas para o espaço coluna de A? Não. O espaço coluna não é isso que diz o teorema. Olha lá a proposição 4.9. O que ela diz é o seguinte, olha, a coluna 1 de A e a coluna 3 de A formam uma base para o espaço coluna de A. Ou seja, todas as outras colunas são combinação linear dessas duas e essas duas são LIs. É isso que diz a proposição 4.9. Bom, vamos ver, a gente sabe até qual é a combinação. A combinação é a mesma da R, olha. Se a R2 é 2 vezes R1 mais 0 vezes R3, isso também tem que acontecer com a A2. A A2 tem que ser 2 vezes A1 mais 0 vezes A3. E é verdade, ó. 2 vezes A1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. O mesmo ocorre com essa, ó. Essa não é tão óbvio. Como é que essa coluna aqui se obtém como combinação linear dessas duas? Bom, é só olhar para a combinação lá na forma escalonada reduzida. Ela é 3 vezes essa, mais 2 vezes essa aqui, ó. 3 vezes R1 mais 2 vezes R3. O que diz a proposição 4.9? Que o mesmo deve ocorrer na matriz A, na matriz equivalente, por linhas. Então, na matriz A vai acontecer aqui, a coluna 4 é 3 vezes a coluna 1, mais 2 vezes a coluna 3. De fato é isso, olha. 3 vezes essa vai dar 3, 6, 3. 3, 6, 3. 2 vezes a 3 vai dar menos 2, menos 6, 2. Quando você somar as duas, vai dar 3 menos 2, 1. 6 menos 6, 0. 3 mais 2, 5. Então, vai dar exatamente esse vetor coluna. Bom, e é óbvio que o A1 é 1 vezes A1 mais 0 vezes A3 e que o A3 é 1 vezes A3 mais 0 vezes A1. Ou seja, todas as colunas de A são combinação linear dessas duas, que são as correspondentes às que têm pivô na forma escalonada. Ou na forma escalonada reduzida, vai aí, tanto faz. Bom, muito legal, hein? Então, nas colunas, o que a gente faz? A gente escalona, olha as colunas que tem pivô, pega as colunas correspondentes, é que vai formar uma base do espaço coluna. E nas linhas? Bom, nas linhas, cada operação elementar que eu fiz é uma combinação linear das linhas de A. Então, eu nunca saí do espaço linha fazendo operação elementar, né? Então, o que significa dizer isso? Que cada linha de A é combinação linear das linhas de R. Cada linha de A é combinação linear das linhas de R. Por exemplo, ó, essa linha aqui é a soma das duas.
Ó, essa linha é a soma dessas duas, ó, vai dar 1 mais 0, 1, 2 mais 0, 2, 0 mais 1, 1, 2 mais 3, 5. Essa linha aqui é obtida subtraindo uma da outra, ó. 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1, 3 menos 2, 1. E essa linha aqui, como é que a gente obtém ela? Bom, eu vou ter que fazer 2 vezes essa para obter 2 aqui, senão não tenho como obter 2 aqui, né? 2 vezes a primeira, e para obter menos 3 aqui, eu tenho que subtrair 3 da de baixo. Então é 2 vezes a primeira menos 3 vezes a segunda. 2 vezes essa menos 3 vezes essa. Dá 2 vezes 1 mais 0, 2. 2 vezes 2, 4 mais 0, 4. 2 vezes 0 menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. E 0 vezes e 2 vezes 3, 6 menos 3 vezes 2, 6, 6 menos 6, 0. Então essa linha aqui, ó, ela é obtida como sendo 2 vezes essa menos 3 vezes essa. Então eu mostrei que todas as linhas de A são combinações das linhas de R. Veja que o mesmo não ocorre com as colunas, né? As colunas são as colunas correspondentes em A, que são as colunas LIs que formam a base. As colunas A1 a 3 é uma base, né? Formam uma base do espaço coluna. Eu posso dizer que A1 a 3 formam uma base do espaço coluna. E eu posso dizer que a linha 1 de R, R transposto 1, R transposto 2, é uma base do espaço linha. Aqui é a coluna 1 da R transposto, né, que é a linha 1 de R. É uma base do espaço linha de A.